Olá pessoal, aqui estamos nós com mais um Bom Dia Bob Dylan, sempre com muita alegria e sempre agradecendo aos likes, os compartilhamentos, ativações de sininho, inscrições, etc. Bom, nós estamos há 3 semanas da Páscoa. Dylan tem 3 discos ligados a músicas religiosas, então nós vamos fazer uma trilogia aqui. 3 discos, uma música de cada um, em cada um desses 3 domingos. Primeiro que nós vamos em ordem cronológica, o primeiro que nós vamos tratar é esse aqui, Slow Train Coming, um álbum de maio de 79, e nós escolhemos, desse álbum, nós escolhemos Man Gave Names to All the Animals. Esse álbum aqui vocês podem observar que é uma xilogravura e a própria imagem já nos remete a uma questão religiosa, digamos assim, a um elemento religioso que é a cruz. Tem pessoas construindo aqui uma estrada de ferro, e vocês observem que esse homem com a picareta, na verdade, a picareta é claramente uma cruz. E os outros álbuns a gente vai falar nos outros domingos. Mas então, o que é que motivou Dylan a essa fase? O que disparou em Dylan essa fase religiosa? Bom, em 77 houve o divórcio com a Sarah e ele teve que pagar uma polpuda pensão. Em 78 ele saiu em turnê, estava com os bolsos vazios, e essa turnê inclusive foi chamada jocosamente de turnê da pensão, e ele fazia show um atrás do outro. De 15 de setembro a alguns dias antes do Natal, deu um período aí de 92 dias, e nesses 92 dias ele fez 64 shows. O lado bom é que ele voltou a se capitalizar. Mas o lado ruim é que ele já estava exausto, os músicos estavam exaustos, a qualidade dos shows caiu absurdamente, as músicas passavam a ser tocadas mecanicamente. Então foram shows ruins, né? Sem a menor dúvida. E a ponto de que em 17 de novembro, isso em 78, em 17 de novembro ele estava em San Diego, ele inclusive não estava muito bem de saúde nesse show, e ele se apresentando mesmo assim e tal, e um show de má qualidade, a ponto de que alguém jogou uma cruz de prata no palco. E aconteceram 2 coisas incomuns. Primeiro que ele viu, e segundo, mais comum ainda, que ele pegou, porque ele não tinha o hábito, nunca teve o hábito de pegar coisas que jogavam para ele no palco. Ele pegou e guardou e seguiu o show. Na noite seguinte, no dia seguinte, no quarto do hotel, ele já estava em outra cidade, estava em Tucson, no Arizona, pegou essa cruz, e aí que ele diz ter uma aparição. Apareceu Cristo diante dele, se apresentando como o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, né? E ele se sentiu nocauteado, mas que depois ele se levantou com um novo Dylan, né? Bom, o restante da turnê foi em banho-maria, seguiu e tal. Nesse período, até o final do ano, ele compôs mais 2 músicas, né? Começou a compor as músicas evangélicas, mas o que aconteceu demais, a ruptura maior foi realmente em 79, que ele cancelou a turnê que estava prevista o reinício dela em 79. Ele cancelou a turnê e mergulhou fundo nos estudos da Bíblia, na leitura da Bíblia. Ele fez cursos bíblicos, compôs alucinadamente várias canções de cunho religioso e foi para o estúdio em maio para gravar Slow Train Coming. Aliás, ele teve aqui a primeira participação do então iniciante Mark Knopfler, do Dire Straits, que acompanha ele desde então, e muitos shows tem o Mark Knopfler junto. Mas então, esse período, então, houve as composições, e ele, além de se tornar mais que um adepto, ele se tornou um fervoroso seguidor, e mais que isso, um catequizador. Durante os shows, que ele começou a fazer shows depois da gravação do disco, ele, entre 2 músicas, ele fazia pregações. Na gravação desse disco aqui, ele tentou converter o produtor, que era ateu,
e o produtor deu um chega para lá nele, não, nós não viemos aqui para gravar o disco apenas. Nos shows, eu volto a dizer, ele não tocava de maneira alguma as músicas da fase pré-religiosa. Todos os sucessos dele ficavam fora dos shows. Por mais que a plateia pedisse, ele não cantava. Cantava apenas as músicas dessa safra de músicas religiosas. E a ponto de que uma vez um gaiato lá levou uma faixa muito divertida dizendo: Bob, Jesus gosta das suas músicas antigas também. Bom, ele se converteu a tal ponto que ele, sendo judeu, se tornou adepto ao cristianismo. Ele foi batizado, inclusive. Esse disco aqui, Slow Train Coming, ele não tinha até a intenção de lançar esse disco. Esse disco aqui e os outros dois que nós vamos tratar nos 2 domingos subsequentes, esse conjunto de 3 discos, ele tem muitas backing vocals. E uma das cantoras gospel, a Caroline Dennis, ele inclusive cogitou dela gravar as músicas e ele aparecer como autor das músicas, mas sob um pseudônimo. Ele mudou de ideia no sentido de que ele, sendo um seguidor de Cristo, os fãs, sendo admiradores dele, sendo seguidores dele, seriam indiretamente seguidores da palavra de Cristo também. Então isso acabou fazendo ele mudar de ideia e ele mesmo gravou então Slow Train Coming. Se eu sigo aos senhores, meus admiradores me seguem, então indiretamente seguem ao senhor também, né? Mais ou menos essa lógica, né? E assim foi feito o álbum, né? Os shows, esse disco aqui teve uma grande vendagem porque ninguém esperava que o disco fosse nessa linha religiosa, evangélica, gospel. Ninguém esperava isso. O disco foi 3º lugar nos Estados Unidos e 2º no Reino Unido. E diga-se de passagem, tem boas músicas aqui. Ao contrário dos outros 2 que não tem lá muito sucesso. Chegou a ser um fracasso. Mas, então, desse disco aqui, nós escolhemos Man Gave Names to All the Animals. Essa música é meio adulta, meio infantil, e o próprio nome da música já diz do que se trata a letra, né? O homem dando nome aos animais. Essa fase de Dylan, as letras, elas variavam, oscilavam entre a salvação e a danação, entre o paraíso. Aqui, essa música é claramente uma visão do paraíso, né? O homem, Adão, dando nome aos animais, e em outras o fogo do inferno, e assim vai. Então, eu estava dizendo dessa música que no último verso ele põe a palavra lake, que é lago, obviamente, e se tratando de um animal que rasteja pelo chão. Obviamente, snake, para rimar com lake, que é a serpente. Mas vejam vocês na letra, na música que eu vou deixar aqui na descrição, ele não fala a palavra serpente. Ele não fala snake. Com relação às versões que essa música teve no Brasil, eu dou destaque para a versão de Zé Ramalho, que foi uma tradução bem literal do título, né? Em português é O Homem Deu Nome aos Animais, a todos os animais. E várias pessoas gravaram essa versão de Zé Ramalho, então ela é relativamente bem conhecida. E também uma versão do Rui Mauriti, essa pouca gente conhece. A música no Brasil, a música em português, recebeu o nome de Batismo dos Bichos, e eu também acho, igualmente como a do Zé Ramalho, eu acho uma versão muito, muito, muito bacana. Tá? Então vou deixar na descrição, eu vou deixar todos os links aí para vocês acompanharem tudo isso aí. Pessoal, muito obrigado mais uma vez. Espero que tenham gostado. E na semana que vem a gente vem com mais uma dessa fase religiosa de Dylan, agora do 2º disco, do Saved, de 80. Até lá então!